Oi pessoal, novamente agradecendo o apoio que vocês me oferecem adquirindo as obras tanto da coleção Grimário Goécia, que fiz uma vasta sequência com 72 Diamonds, os nomes deles, né? Assim como da coleção Grimário Verum Carpe Nitrum. É um material que já rendeu mais de uma centena de vídeos sobre apenas os nomes de alguns dos Diamonds, a maioria descrita no quarto volume chamado Esquecidos. Realmente é muito material, tem conteúdo e atividades de sobra para você montar seu coven de esquerda, seja gruta, seja seita ou até mesmo uma religião. Isso com muita interatividade, muitos rituais. Agradeço de coração vocês, todo o pessoal, né, que no caso escolheu os meus livros eletrônicos para também lerem emprestado no Kindle Unlimited. Lembro que, apesar de parecer que nós, autores, não ganhamos com isso, quanto mais as pessoas alugam para lerem os livros, os e-books eletrônicos, entendam que é a vossa leitura que nos paga. Claro que se alugarem e devolverem sem ler a obra, nem vocês as leem, nem nós, pessoas autoras, ganhamos qualquer coisa. Agora, exclusivamente pela KDP, é pela Amazon que vocês obterão as minhas obras e das muitas outras pessoas autoras que também lhes oferecem o acesso pelo mesmo sistema, pagando apenas uma taxa fixa mensal. No meu caso, já estão disponíveis várias obras antes apenas impressas, agora convertidas para livros eletrônicos, disponíveis para vocês emprestarem esses livros eletrônicos no modelo Kindle Unlimited e podem os guardar no seu leitor Kindle até os devolverem ou até o devolverem com outros de outras pessoas autoras também. Assim, antes de comprarem meus livros eletrônicos ou impressos, assim como os das outras pessoas autoras dos mais variados assuntos, poderão conhecer o material, lerem o mesmo para depois, caso gostem, então compram. E o bom é que o Kindle Unlimited só tem limite para colocar na tua conta 20 livros eletrônicos, mas infinito quando devolvem um e emprestam outro. Claro, podem fazer essa troca pelo pagamento de mensalidades em vigor. Acabou um mês, pagam um novo mês e adquirem mais um mês de prazo, esse é o único prazo, um mês a cada mensalidade, para emprestarem novos livros eletrônicos. Lembrem-se, a mensalidade é para emprestarem novos livros eletrônicos, quando podem demorar para lerem um livro eletrônico sem serem obrigados a devolverem os mesmos, mesmo com a mensalidade deixando de vigorar. Mas vamos lá, esse vídeo de hoje é curto, mas trata de um nome já explorado antes no Lucifer and Hidden Demons, do Theodore Rose, quem eu agradeço muito por nos disponibilizar seu material por meio de sua publicação. Seguindo com a expansão do livro eletrônico sobre o patchworking para o padrão Abramelin, tanto em português como em espanhol e inglês. Então agora uma nova atividade inédita, que é para vocês usufruírem mais ainda o material prático do patchworking que já adquiriram, conforme a proposta do livro eletrônico aqui no... Hora da magia do Hoje o patchworking será sobre o nome do código 6.03 que o e-book ou o livro impresso mostra como usar. Antes de falar sobre essa atividade, eu preciso perguntar para vocês que praticam patchworking com os nomes do Abramelin se existe algum interesse por parte de vocês em formarem um grupo ou comunidade para exporem suas experiências com os mesmos nomes teoricamente listados por Abramelin. Acredito que o relato das experiências pessoais sobre as atividades pode ajudar muita gente que também pratica essas atividades para se aprimorar. Enviem um e-mail para tesadmurbox@gmail.com para mostrarem seus interesses em expor as suas experiências pessoais, principalmente quando não colocam os nomes reais das pessoas envolvidas, para facilitar para todo mundo. Ah, claro, agora eu ofereço também as obras exclusivamente pela Amazon, só que para o mundo todo. Então eu estou traduzindo agora a Grimarium Necronomicon para o lançar tanto em inglês como em espanhol. Portanto, sou muito agradecido pelas várias unidades que o pessoal já comprou e em breve começarei a fazer vídeos sobre esse assunto, além de vídeos sobre o patchworking. Fiz essa obra magnífica em 2010 e depois foquei somente nas outras, lapso de minha parte que eu pretendo remediar. Este é mais um dos livros que também ofereço na Amazon, cada vez mais feliz com o resultado dessa minha dedicação exclusiva à plataforma, um dos maiores centros de venda do mundo, não porque adquirem todas as outras empresas, mas porque com o tempo se tornou uma plataforma de vendas confiável e com ótimos preços, inclusive para todas as empresas que trabalham na mesma plataforma.
Quando eu me dediquei exclusivamente a oferecer os livros, e-books, por eles, eu confesso que eu tinha receio de não conseguir aumentar as vendas para o mesmo nível maravilhoso que eu tinha na editora Baco 2, mas estou cada vez mais surpreso com o crescimento de minha participação, desde que eu comecei a dar atenção ao público de língua estrangeira. Olha, eu recomendo a todos os autores e autoras também. Não é do dia para a noite, mas quando você começa a tomar atitudes corretas, os resultados se refletem do dia para a noite. Mas quando você começa a tomar as atitudes precisas, ok? E cada pequena mudança que você faz reflete isso. O público brasileiro, provavelmente muitas pessoas que já adquiriram as obras pela antiga editora, parece que aceitaram trocar a aquisição das minhas obras da antiga editora para a atual editora KDP. Eu confesso que minha preocupação do pessoal não se adaptar a vender exclusivamente por cartão de crédito, eu tive uma grande surpresa, que também com a venda dos cartões de débito. Então, caso queiram pagar à vista, aqui na filial deles no Brasil facilitou muito. Confesso que também me preocupei com o custo do frete, caro para, para as obras com mais de 600 páginas, tamanho A4. Mas eu verifiquei que o custo do frete sai parecido das editoras brasileiras com o custo das remessas da KDP pela Amazon, mesmo que a obra impressa venha do exterior. Como a qualidade da impressão geralmente é muito boa, vale a pena investir na mesma forma. Os e-books, realmente eu não vejo qualquer razão para não os adquirirem, pois a maioria deixei num valor bem baixo, bem mais baixo do que pagariam nas obras eletrônicas em Hotmart e outras plataformas de venda que, para fazer a estrutura da revenda entre os seus assinantes, ou seja, ganham também dinheiro pessoas que revendem livros dos outros, o preço final unitário fica muito superior. Então, caso possam, me expliquem qual fator dificulta as compras das minhas obras pelo e-mail tesadmurbox@gmail.com e eu lhes agradeço. Mas vamos ao tema de hoje, pois o vídeo é curto. Qual o nome dessa atividade de hoje? Então, essa nova atividade que eu passarei para vocês, para podermos nos desenvolver em nosso caminho pessoal sobre qualquer tema, hoje é inédita no e-book e no livro Magia Patchworking de Abramelin, o Mago, que eu dei o nome de Calibrar Paixões. Qual é? Então, quem já sentiu paixão por outra pessoa sabe o quanto é importante para impulsionar envolvimentos mais íntimos, principalmente quando são alimentados por um forte sentimento mútuo. No entanto, as crises das mais variadas naturezas geralmente esfriam todo o fogo da paixão que antes existia, fazendo com que muitas vezes as relações esfriem tanto que, caso não tenha o amor unindo o par ou o casal, é difícil manter a relação entre ambos. Sejam namorados ou sejam mesmo pessoas parceiras matrimoniais, fica difícil levar a relação quando a paixão esfria. Infelizmente, o cotidiano mais tende a gelar do que o que já esfria, e o que era bom costuma ficar morno, e a ponto de até poder gerar até mesmo a indiferença e a separação do par ou casal. Conforme o amadurecimento da relação aparece, é natural o que antes de se desenvolverem era um mistério, passa a ser comum e perde o brilho da surpresa. Então, casos impulsionados apenas pela infantilidade da novidade na relação, naturalmente uma embarcação de velas que cedo ou tarde nenhum vento mais impulsiona, quando ambos focam apenas em novidades. Alguns pares ou casais até investem em complementos para ambos taparem o buraco escuro crescente da falta de novidades, mas nada mais é do que um sopro extra da vela nessa embarcação e acaba quando novamente se torna comum. Mas como um patchworking pode influenciar numa relação? Mais ainda, sobre a paixão que une o par ou o casal. Sei que muitos de nós fomos educados pela ficção, ensinando o que deveriam ser as relações modelo entre nós e as pessoas que amamos. Muitas pessoas se inspirando em filmes ou livros, principalmente de ficção, acreditando que a realidade poderia ser essas fantasias de palavras, atitudes e posturas para com a outra pessoa parceira. Mas quem assim o fez já começou fracassando. A realidade não é ficção e sempre chega à conta de qualquer paixão, mas principalmente a que dedicamos nosso amor para preocuparmos principalmente com o nosso próprio tempo investido na relação. Transar com todo o fogo pessoal pode ser feito com qualquer pessoa prostituta, inclusive com a facilidade de, quando acabar o momento de seu contato ou contrato, ou mesmo qualquer outra relação,
não leva mais qualquer preocupação e vai para o seu lar completamente despreocupado ou despreocupada. Mas paixão é coisa diferente, onde, apesar do que a ficção alega que nos preocupamos com a outra pessoa, imediatamente a vida real traz também a preocupação própria do quanto tempo aquilo vai durar. Sim, paixão é como uma fruta deliciosa que você compra, degusta, mas sabe que nem todas as safras e nem todos os fornecedores oferecem a mesma qualidade sempre. Mas nem por isso você deixa de amar o sabor que algum tipo de fruta que adora lhe traz. Paixão passa a detestar uma fruta quando alguma safra é ruim, enquanto o amor tolera e espera uma safra melhor. Por que eu me preocuparia em insistir numa paixão que já sei ser um fracasso ou ter acabado? Conforme 110% dos casais que ainda se relacionam bem mostram que após pelo menos 5 anos de relação ou mais, o segredo está em lidar com a relação sem a paixão de início, pois pode ser que a simples dedicação que valorizava a relação no início não seja mais suficiente por uma ou outra razão. Claro, nos casos em que a dedicação de uma parte à outra é o suficiente, parabéns, continue assim, mas são poucos os casos onde a dedicação de um ao outro é suficiente. Então, muitas vezes, antes de aparecer uma terceira pessoa que impulsione a traição por uma das partes, uma parte ou ambas podem perceber o esfriar da paixão, mas quando sabem a importância que um tem em relação ao outro, ou podem e precisam continuar, aí a coisa precisa mudar. Não apenas por filhos, não apenas por família, mas pelo bem-estar de ambos. Muitos filmes vendem a ideia de que turismo, entretenimento ou lazer num todo remedia problemas de pares e casais. Mas essa fuga mostra exatamente que nada mais é do que uma fuga de esforços fúteis. Casa construída bagunçada não se arruma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então essa atividade busca que o Patchworking com Diamond do código 6.03 possa lhes trazer possíveis opções para reativarem o fogo da paixão pela dedicação de uma parte à outra. Mas sempre foi mais fácil desistir do que me esforçar para continuar. Por que não seria agora? Espero que você entenda finalmente que a relação entre duas pessoas se caracteriza por ser difícil. Então eu acredito que alguém lhe avisou isso antes de você se unir a outra pessoa. Não apenas as dificuldades econômicas quando uma parte é obrigada a ajudar a outra pessoa parceira, mas principalmente problemas de autoestima, conflitos com outros familiares e dificuldades que na nossa vida solitária não tínhamos, multiplicam as dificuldades. Mas ao mesmo tempo, a cada vitória que temos dando atenção à outra parte é também o real valor que nos impulsiona a nos apaixonarmos pela pessoa que está conosco, não pelo prazer que a outra pessoa nos traz. Aí que o amor se torna mais forte do que o prazer da paixão. Então fica em xeque se devemos nos dedicar mais pelo mais difícil, porém mais valioso, ou nos banharmos de facilidades da solidão. Pode depois pular quantos galhos for, mas quando estiver num caminho solitário. Porém, caso pule fora diante das mesmas dificuldades, sempre se sentirá a pessoa derrotada pelas suas fraquezas próprias. Assim, reativar o poder da paixão pode ser ferramenta pessoal extremamente poderosa numa relação que possa dedicar todo o teu sentimento, custe o que custar. Quanto mais quando puder o fazer com a compreensão da pessoa parceira. Então, estão sinceramente nisso juntos? Nossa! Aí ambos multiplicam os bônus da vossa relação por milhões. Solitariamente sei que é mais difícil, mas afinal é por uma boa causa, é por ambos. Quando eu ou a outra parte na parceria também temos de nos dedicar integralmente à profissão ou qualquer forma de ganharmos nosso autossustento, como podemos reativar a paixão se mal conseguimos levantar da cama em nossas folgas? Você está pensando que eu sou um gênio? Acho que agora finalmente podem compreender porque esses seres que muitos chamam de demônios são chamados pelos árabes como Jinn. Jinn, geralmente apelidados pelos ocidentais como gênios, geralmente tem uma razão para serem chamados assim. Ou você acredita que é apenas por uma assimilação fonética? Genius. Não. Como fazer isso poderá descobrir com o Diamond do código 6.03. É isso, pessoal. Esse vídeo foi curto, mas enfim,
Quem puder ajudar-me no exterior, adquirindo também os livrecos rituais, são blocos de anotações num tamanho de bolso, com páginas em branco ou pautadas. Aí tem as duas opções. Relacionadas à Goécia para guardar inscritos exclusivamente à magia, enquanto, ao mesmo tempo, portal para patchworking na própria capa. Assim, já oferecem recursos para as suas atividades nesse padrão. Basta procurarem por Notebook, Teds and Boombox esses livros de bolso, cada um na capa com o sigilo de um dos 72 daimons da Goécia. Assim, eu agradeço a vossa presença e desejo-lhes uma ótima semana. Abração! Fui!